Se nós pegar todos os conceitos religiosos, seja de qual for a religião, seita, igreja, se nós pegarmos todos os conceitos, os ensinamentos, as doutrinas, os preceitos que os homens estabelecem, como se fosse de Deus, para que o homem chegue a Deus, recebendo perdão, justificação, salvação. Se a gente pegar todos esses conceitos doutrinários, seja lá qual for a religião, a igreja ou a seita, ou os grupos que pregam doutrina de Deus, se analisarmos com o Evangelho, tenho certeza e digo com toda convicção, você vai ver que todos os ensinamentos de qualquer igreja, seita, religião, vai estar sendo reprovado pela verdade de Deus revelada através do Evangelho de Cristo, que é as boas novas, a luz de Deus que ilumina nossa mente diante do conhecimento que precisamos ter para voltar a Deus. Se pegarmos todos os ensinamentos, todas as doutrinas, que é ensinado, que é instruído, que é levando o povo a uma formação de Deus, dentro dos preceitos formado e formulado pelos homens, que formularam doutrinas, caminhos, meio, e estabeleceram como regra, princípio, para chegar a Deus, se a gente fizer uma análise com a verdade do Evangelho, a gente vai ver que toda a estrutura de qualquer doutrina, de qualquer grupo, de qualquer igreja ou religião, vai cair por terra, porque não vai ter aprovação com a verdade do Evangelho. Todo o ensino, toda a instrução, toda a orientação que não condiz com a verdade do Evangelho não é de Deus. Logo, é mentira, é trevas, é do diabo. Jesus vai dizer assim, lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, ou examinando, e nem o poder de Deus. Bem, se a gente pegar o que Jesus está dizendo aqui e começar a analisar dentro do contexto, porque eu digo sempre às pessoas, analise o contexto para você entender o texto que você está lendo, tá bom? Para você não aplicar uma interpretação, uma doutrina, um ensinamento errado, que não está condizente com o que o texto está mostrando. Porque dentro do contexto aqui, Jesus vai dizer essa palavra dentro da falta do conhecimento de alguns religiosos. Aqui era um grupo religioso chamado saduceus, que interrogaram Jesus em relação à ressurreição, entendendo tudo errado. Jesus vai dizer a eles, vocês erram porque não examinam as Escrituras, a palavra de Deus. O motivo de muita gente hoje estar vivendo no erro é porque não é prudente para examinar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16, Paulo vai advertir Timóteo dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Você tem que ter cuidado, tem que se dedicar à doutrina, ao conhecimento de Cristo. O conhecimento de tudo que Cristo ensinou, o Evangelho é Cristo. O Evangelho é o ensinamento de Jesus. O Evangelho é a verdade de Deus que veio ao homem através de Cristo. Jesus é a verdade que liberta. Não é o que ensina a religião A, B ou C, a igreja, os homens. Se você for prudente, pega o que está ensinando essa tua religião. Pega o que está ensinando essa tua igreja. O que você está sendo formado, instruído, ensinado dentro dessa tua igreja.
pega todos esses ensinamentos e vai analisar pela doutrina de Cristo. Analisa pela doutrina de Cristo, para ver se condiz com a palavra, com o ensino, com a instrução de Jesus, com a doutrina apostólica. Porque tudo que os apóstolos pregaram, as cartas apostólicas, são cartas doutrinárias, para proteger a igreja, advertir, instruir, ensinar a igreja, diante dos desvios, da falta de entendimento, dos enganos dos enganadores. Os apóstolos escreveram as cartas com essa finalidade, advertir sobre falsas doutrinas, um evangelho anátema, doutrina de demônios, heresias de perdição. Se você analisar as cartas apostólicas, você vai ver isso. Então, se você for prudente, conheça a doutrina de Cristo. O que Cristo ensinou nos 4 evangelhos. E o que foi divulgado pelos apóstolos nas cartas apostólicas. Efésios 2, 20, vai dizer que nós devemos estar edificados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. É a doutrina de Cristo que foi pregada pelos apóstolos. Se você pegar e for prudente e analisar o que ensina, eu não quero saber qual é a tua igreja, quem é o teu pastor, quem é o teu líder, quem é o teu presidente dentro do ministério, não quero saber. Não é eles importante, importante é a palavra, que você tem que observar se está recebendo. O importante não é o ministério nem o pastor, é a palavra, se tem ou não. Pode ser qualquer um que pregue a palavra, então esse é digno de ser ouvido, esse é digno de honra, esse é digno de você receber a instrução dele. Mas a Bíblia vai dizer, se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse não tem a Deus, não dê ouvido a ele. Não importa quem ele é, não importa qual é o ministério, não importa qual é o grau, o curso, o diploma, o anel de doutorado que ele tenha. O que importa é que você tem que analisar se ele está trazendo a doutrina de Cristo ou não. Agora, como você vai analisar se você não conhece? Como você vai se proteger do falso se você não conhece o verdadeiro? Deu para entender? Por que é que Jesus quer que a gente conheça a verdade? Porque conhecendo a verdade, nós não somos levados pelo engano nem pela mentira. Os enganadores não terão vez conosco. Se você pegar todos os ensinamentos, seja qual for a igreja, qual for a religião, qual for a seita, qual for o teólogo, qual seja o doutor, o pastor, se você pegar tudo que eles ensinam, se não tiver condizente com a verdade do Evangelho de Cristo, não receba. Vamos lá, vamos fazer uma análise das doutrinas. Vamos estudar sobre a justificação, a doutrina da salvação, a doutrina do juízo eterno, da condenação. Vamos estudar o que ensina o Evangelho em relação à fé em Deus, a vida do homem com Deus, a eternidade do homem com Deus. Vamos estudar o que ensina o Evangelho sobre o homem alcançar a salvação. Agora, compara com o que ensina a tua igreja, o teu pastor, dentro da tua seita, dentro do teu grupo. Vê se condiz. Se tiver condizente com o Evangelho, glória a Deus. Que seja digno de honra esse pastor, esse doutor, esse teólogo. Mas se não tiver condizente com a doutrina do Evangelho, sai, corre, se afasta deles. A Bíblia diz isso. Todo aquele que não traz a doutrina de Cristo, que não se submete a ela, não é de Deus. Aparta-se dos tais. Está entendendo, irmãos? Aí a gente vê doutrina aí, para o homem ser salvo tem que fazer isso, tem que estar aquilo, tem que guardar, tem que estar ali, tem que ser batizado. Para o homem ser justificado, tem que cumprir a obra, tem que viver o karma, tem que fazer penitência, flagelo, tem que cumprir as devoções, tem que se consagrar, tem que fazer isso. É aí onde a gente tem que analisar onde está o erro, para sair dele. Amém? Porque o Evangelho de Cristo
É a luz de Deus que veio ao mundo. É o poder de Deus que salva. Amém, meus irmãos? Então fica firme e conheça essa verdade e seja salvo pelo poder de Deus, que é a verdade do Evangelho de Cristo. Pregando a todos para quem crer seja salvo. Amém?